Boa noite a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, né? Você passa aí os 5 primeiros, que é o livro os livros da lei, e aí você vai entrar nos que a gente chama de livros históricos, né? Você tem Josué, que é a conquista da Terra Prometida, e aí depois Juízes, né? Que é o povo já estabelecido nessa terra. Amém? Todos acharam? Deixa aberto aí, curva a tua cabeça e vamos orar primeiro. Amado Deus, nós mais uma vez oramos a Ti, mais uma vez pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor ilumine nosso pensamento, que o Senhor ilumine o nosso coração para entender Tua palavra, que nosso coração seja voltado para a Tua palavra, para te adorar e cultuar como o Senhor deve ser cultuado, como o Senhor deve ser adorado. Recebe nosso coração diante de Ti, nossos pensamentos, que tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra. Seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 6, né? Meu propósito aqui com vocês é ir até o capítulo 9, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo, uma análise, né, da vida de Gideão. Gideão, ele é o 5º juiz de Israel, né, de 12. O mais famoso aqui, acredito que a maioria conhece, que no caso seria Sansão, né? Então você tem 12 juízes em Israel e um rei. Geralmente a gente acha que Saul foi o primeiro rei de Israel, mas na verdade não foi, né? A gente vai ver daqui para lá, né? Vamos fazer o seguinte, vou dividir aqui o que a gente vai ver para ficar mais fácil, né? A gente vai dividir a mensagem em 4 partes, que são ela. Primeiro, né, capítulo 6, de 1 a 11, a gente vai ver aí sobre o caos. A segunda parte da mensagem, a gente vai ver aí do capítulo 6 ainda, até o capítulo 7, versículo 22, a gente vai ver a ação de Deus, a soberania de Deus em meio a esse caos. Na terceira parte, a gente vai ver o povo buscando de novo o caos, capítulo 8, versículos de 28 a 35, e mais uma vez Deus agindo em meio a esse caos, capítulo 9, de 22 a 57. Então, esse aqui seria o nosso rumo que a gente vai tomar. Vamos dizer assim, o que está acontecendo aqui em Juízes, né? Como eu disse, o livro de Juízes, você já tem um povo já estabelecido na terra. Deus prometeu que levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. A gente vê isso, por exemplo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Você tem essas promessas, que Deus tiraria o povo do Egito e colocaria numa terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, né? Uma terra frondosa, uma terra, portanto, frutífera. A concretização dessa promessa a gente encontra em Josué, quando Josué invade Jericó, né? vai começar a conquistar o território ali de Canaã, né? Já em Juízes, você já encontra o povo já todo estabelecido, as terras já divididas, e o povo, portanto, vamos dizer assim, começando suas vidas, ou, abre aspas, vidas novas nessa nova terra. Qual era o propósito, vamos dizer assim, de Deus em colocar esse povo nessa nova terra? Abra comigo em Deuteronômio 7, deixa marcado aí Juízes, volta um pouquinho aí, para Deuteronômio, capítulo 7.
Você tem aí alguns, vamos dizer assim, alguns objetivos, né, da nação nessa nova terra, nesse novo território. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tome posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, ou seja, heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus te entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com ela nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizará casamentos com elas. Não dará tuas filhas a seus filhos, não tomará as suas filhas para seus filhos. Versículo 4. Pois elas fariam teus filhos te desviar de mim, para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Mas lhe fareis assim: derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas sagradas, cortarei seus acerins e queimarei suas imagens de escultura. Versículo 6. Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que seja um povo particular dentre todos os que há sobre a terra. O primeiro propósito, vamos dizer assim, é que o povo adore um só Deus. Ele tira o povo do Egito e coloca numa nova terra. O primeiro propósito do povo é adorar a Deus. Ou seja, o objetivo dessa nação, vamos dizer assim, o significado da existência dessa nação é porque Deus é o único Deus para eles. Essa nação só existe porque Deus adotou essa nação, ou como ele mesmo diz, porque Deus escolheu essa nação. Portanto, a nação só existe porque Deus assim a escolheu, porque Deus assim a trouxe para ele. Caso contrário, essa nação nunca existiria. Portanto, o propósito, o significado da existência dessa nação é adorar a Deus. É o único significado que ela tem nessa nova terra, é adorar e cultuar a Deus. Volta aí agora ao capítulo 4, ainda em Deuteronômio. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz: ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que eu vos ensino, para obedecer, a fim de que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor teu Deus, Deus dos vossos pais, vos dá. E ele começa: não acrescentem nada à palavra que eu ordeno, não diminuam nada dela, para que guarde os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. O Senhor vosso Deus eliminou dentre vós todo homem que seguiu a Baal-peor. 4. Mas todos vocês que se apegam ao Senhor estão vivos até hoje. 5. Eu vos ensinei estatutos, preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhe obedeçam na terra que estáis entrando para tomar posse, ou seja, a nova terra, a terra prometida. 6. Guardai e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje põe diante de vós. Você tem aqui mais 2 objetivos. Primeiro, nação justa. A nação de Israel, portanto, deveria ser uma nação justa.
mais justa de todas as nações que haviam em suas proximidades. A nação de Israel seria a nação justa. Por quê? Porque tinha a lei de Deus. Lei de Deus que ordenava, por exemplo, a não matar. Lei de Deus, por exemplo, que ordenava a não subornar, a não fazer negócios errados, mas que siga, vamos dizer assim, a ética de Deus, que vivam para Ele. Portanto, é uma nação justa. Esse é o objetivo dessa nação, nessa nova terra. O outro objetivo, que está aí dos versos 6 a 8, é que essa nação justa seria uma referência para as outras nações. Todas as nações virão e olharão para vocês e dirão: que grande nação tão justa, que tem leis tão justas e que tem o verdadeiro Deus. As outras nações têm inúmeros deuses, mas só vocês têm o verdadeiro Deus. Que vocês oram a Ele, que vocês cultuam a Ele e que está próximo de vocês. Esses, vamos dizer assim, seriam os objetivos do povo dentro dessa nova terra, que é ter um verdadeiro Deus, ter leis justas, ser um povo justo e ser referência para todas as nações circunvizinhanças. A título vamos dizer assim, de aplicação, isso seria também nós. A igreja, a semelhança de Israel, é para ser referência para os outros povos. Muito bem. A grande pergunta é, tá aí todo o objetivo, está aí a lei, está aí o verdadeiro Deus, está aí a nova terra. Será que o povo vai de fato fazer isso? É a grande pergunta, né? Para isso, a gente volta agora para Juízes. Vamos ver se o povo cumpriu isso, né? Se o povo obedeceu a Deus, se o povo seguiu, portanto, nos seus caminhos, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para a primeira parte da mensagem, que é o caos, né? Então, por aí você já tira o que foi que aconteceu, né? Como eu disse, aqui você tem o 6º juiz, né, de Israel, né? Vamos começar. Capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e estes os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Vamos parar aqui um pouquinho. Isso aqui, vou ler até de novo aqui, ó. Os israelitas voltaram a fazer o que é mal. Era um fato recorrente. O que acontece aqui? Lembra que Deus disse, quando eles chegassem na terra, para o que? Expulsarem as nações, derrubarem os postes, né, dos ídolos, acabar com a idolatria na terra. Caso contrário, as nações pagãs seriam uma espécie de laço, de armadilha para eles, para desviar eles do caminho verdadeiro. O povo não fez isso. O povo não obedeceu a Deus quando chegou na terra. Agora, volta aí em Juízes, capítulo 1. Olha o capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos, só para você ter uma ideia. Versículo 21. Você tem aqui os filhos de Benjamim. Eles começam a conquistar a terra, só que olha o que diz o versículo 21, perdão. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que haviam em Jerusalém. Versículo 27. Porém, Manassés, que é um dos filhos de José, né? Aí você tem tribos, não expulsou os habitantes de Bet-Sean, né? Um nome estranho. 29. Os filhos de Efraim não expulsaram os cananeus que haviam em Gezé. Versículo 30. Os filhos de Zebulão não expulsaram os habitantes de Quitron, né? Então, nome estranho, né? Então, por aí você tira. Primeira coisa, o povo não obedeceu. O intuito de Deus é, você chega na terra, tira esses caras daí. Eu não quero eles aqui na terra, eu quero que vocês expulsem eles. O povo não fez isso.
E o interessante é que, como o povo não fez isso, olha o capítulo 2, aí de Juízes. Olha a consequência desse mal aí. O anjo do Senhor, versículo 1, ele vai para Gilgal, e aí diz o seguinte, versículo 2: Vós não fareis alianças com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubarão seus altares, mas vocês não obedeceram à minha voz. Por que fizeram isso? Por isso eu vos disse, não vou mais expulsar da presença de vocês essas nações, porém, serão o quê? Vossos adversários. E os deuses serão o quê? Armadilha para vocês. Como vocês não obedeceram à ordem que Deus deu a vocês, quando vocês entrassem na terra, tirassem essas nações, agora o que vai acontecer com vocês? Elas serão adversários de vocês e os deuses delas serão armadilha para vocês, ou em outra tradução, laço para vocês, para desviar vocês do caminho verdadeiro. E é exatamente isso que vai acontecer. Você tem aí, por exemplo, a gente leu aí um cativeiro, né, uma espécie de subordinação que Israel teve aí dos midianitas, no capítulo 6, de 7 anos. Só que isso não é novo. Você tem aí, por exemplo, o juízo que Deus trouxe, porque o povo se voltou para a adoração dos Baalins de novo. Por exemplo, cativeiro da Mesopotâmia, né? Você encontra aí no capítulo 3, versículo 8, Deus levanta Otoniel, que é o primeiro juiz aí para libertar o povo desse cativeiro mesopotâmio, que durou nada mais, nada menos do que 8 anos. Deus vai levanta esse juiz Otoniel, o povo se volta para Deus de novo, se volta para a lei, vai adorar a Deus de novo, só que o juiz morre. O juiz morre, consequência, o povo volta para a adoração de novo, para a idolatria de novo. Em outras palavras, né, o povo volta para o caos de novo, volta para a destruição de novo. Consequência, mais 18 anos de escravidão, o povo de Moabe. Está aí capítulo 3, versículo 14. E aí Deus levanta Eude para poder tirar esse povo dessa escravidão de 18 anos. O que acontece quando o Eude morre? O povo volta para a idolatria de novo. 18 anos de escravidão em Moabe. 18 anos. O povo volta para a idolatria de novo. O que acontece? O povo ora, Senhor, erramos contra ti, pecamos, desobedecemos a tua lei. E aí Deus, em toda a sua grandeza e soberania, envia agora Débora, que é a profetisa e também juíza sobre Israel, capítulo 4. E aí, nesse cativeiro aí do capítulo 4, são 20 anos servindo agora a Canaã. E é um dos piores cativeiros, um das piores governos sobre eles. 20 anos. E de novo o povo volta a fazer o que é errado. Depois de todo esse mal, interessante, né? O povo sai do Egito, vai para Moabe, vai para Canaã, vai para a Mesopotâmia e aqui vai para os midianitas. Sai de um cativeiro e vai para outro. Deus avisou o povo, quando vocês entrarem na terra, tira essas nações. Eu não quero a aliança de vocês com essas nações, porque é isso aí que vai acontecer com vocês. Eu não lembro agora, acho que é Levítico, não sei se é 14 a 23, eu não lembro agora exatamente o versículo, o capítulo, que diz que, como o povo que desobedeceu a Deus, o que vai acontecer? A terra vai vomitar eles, assim como a terra vomitou as outras nações. E é exatamente isso aqui que vai acontecer com o povo, por exemplo, com o cativeiro babilônico. Vão ser expulsos de sua terra. Então, tudo isso aqui está na mente do povo. Quando a gente chega aqui no sexto juiz, no quinto juiz, que é Gideão, o povo já tem em mente tudo isso. 20 anos em Canaã,
18 em Moabe, 8 anos aí na Mesopotâmia, o povo já sabe de tudo isso. Portanto, não tem nenhum inocente aqui. E o povo continua nessa idolatria, o povo continua na desobediência. Agora, olha as consequências dessa idolatria, desse mal, né, que o povo faz na terra. Capítulo 6, olha os versículos aí de 3 a 4. A consequência para eles. Os midianitas, portanto, atacam, né, se tinham a terra, governam agora sobre eles. Olha o versículo 3. Acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, amalequitas e outros povos do leste invadiam suas plantações. Acampavam na terra e destruíam suas plantações. Não deixavam mantimentos, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como os camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruir. 6. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso, os israelitas clamaram a Deus. Então, perceba, qual o resultado aqui dessa, vamos dizer assim, dessa opressão dos midianitas? A terra praticamente na seca aqui, a terra praticamente infrutífera, porque tudo que se plantava, ou eles roubavam para eles, ou destruíam. Não havia sossego, vamos dizer assim. Israel estava enfraquecendo tanto nos seus negócios, não havia mais fonte de renda. Como consequência, o povo estava escondido. Olha as consequências desse mal aqui, de se abandonar a Deus. De novo, o povo não é inocente, eles sabem de tudo isso, sabem dos cativeiros anteriores, mas continuaram no mesmo erro. Olha aí o motivo, né, que Deus dá. Os versículos aí de 7 a 10. Né? Deus, então, levanta um profeta para ir a esse povo, versículo 8. E o profeta vai dizer para o povo o seguinte, versículo 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu vos fiz subir do Egito, tirei da terra da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios, de todos que oprimiam, expulsei da vossa presença e dei a terra a vocês. E também disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temam os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam. Mas eles fizeram o quê? Mas não obedeceram a minha voz. A culpa é de vocês. A culpa de todo esse mal, de todo esse caos que há na terra, é de vocês. A lei nunca foi problema, a lei estava ali, a lei de Deus estava ali, Deus nunca foi o problema é o povo. Interessante, né? Como isso aqui nos remete a Gênesis, né? Gênesis, você tem um paraíso, você tem uma terra próspera, o paraíso, né? Onde a gente quer chegar um dia, né? O que Adão e Eva fazem? Estragam. Adão e Eva fazem o quê? Escolhem a maldição. Não é isso que Deus coloca para o povo? A bênção, a maldição. O problema é que nós sempre seremos condicionados para escolher a maldição, porque a gente não consegue obedecer a Deus. Parece que a gente é tão condicionado ao mal, que a gente olha para o bem e olha para o mal e diz assim, não, acho que o mal é um pouquinho melhor. Você vê que isso é desde o Gênesis. O que está acontecendo aqui na terra de Israel é praticamente o que aconteceu em Gênesis. Deus põe diante do povo uma terra frondosa, que mana leite e mel, leis justas. É a terra, por exemplo, que a gente deseja, onde tem um governo justo, onde tudo seja seguido corretamente. O problema é que o povo estraga. O problema nunca foi a terra, o problema nunca foi Deus, o problema nunca foi a lei. O problema é o ser humano. O problema é o coração humano que é inclinado ao que é errado, inclinado ao pecado. Para onde a gente for, se tiver alguma terra boa, para onde a gente for, a gente estraga. A gente é contraditório, a gente é inconstante, a gente diz que adora a Deus verdadeiramente, mas tem hora que a gente está lá embaixo.
Tem hora que a gente ora constantemente, não é? Todo dia eu vou orar, todo dia, louvado seja Deus. Aí você passa um mês, 2, no terceiro mês você já não ora tanto, no quarto mês talvez você esqueceu algum dia. Nós somos assim, somos inclinados a isso. É por isso que a salvação é por meio da graça. Ela nunca será por meio de nossas obras. Somos inconstantes. A semelhança do povo, nós somos também assim. Agora, olha a humilhação que está acontecendo aí, né? Olha o versículo 11. Ainda no capítulo 6. O anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertence ao Biesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. O que está acontecendo? Eles estão escondidos, tudo indica que em cavernas. O que Gideão faz? O trigo geralmente era moído, pisado e moído. Aqui ele pega o trigo e fica batendo numa espécie de um cesto, né? Vamos colocar de um cesto, né? Onde se batia uvas, onde se pisava uvas. Ele está fazendo isso escondido, porque se os midianitas verem, acaba com tudo. Então você vê a opressão e humilhação do povo aqui por causa da idolatria deles, porque eles abandonaram a Deus. Então esse é o caos na terra aqui, fruto do mal que o povo está fazendo, porque o povo se desviou de Deus. A grande questão é, e Deus? Né? Deus não está vendo isso, Deus não está vendo toda a opressão que o povo está vivendo aqui. Veja, é o povo da promessa, é o povo no qual Deus prometeu que estaria com eles. Né? E aqui a gente entra na segunda parte da mensagem, que é soberania de Deus. Versículo 12. Aqui a gente vai ver uma espécie de um diálogo, né? Aqui é onde Deus vai entrar com toda a sua grandeza e soberania. Né? Ele vai dizer o seguinte, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão tuas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e disse: vai na tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem estou te enviando? E o diálogo aqui vai continuar, né? Eu quero que você preste atenção no seguinte. A primeira coisa que Gideão questiona a Deus é o seguinte: por que o Senhor abandonou a gente? A questão é, Gideão não sabia, né, do que Deus havia feito no Egito? Sabia. Gideão não sabia de toda a idolatria, do pecado que o povo estava fazendo? Sabia. Então, o questionamento de Gideão é o quê? Por que Deus não pode ser mais gracioso com a gente? Ou por que Deus não pode perdoar nosso pecado? O ponto de Gideão é esse. Deus esqueceu a sua graça, Deus não pode ser mais misericordioso com seu povo. É tanto que ele se volta para o Egito. Quando o povo clamou no Egito, Deus foi e livrou aquele povo. A pergunta de Gideão é essa: por que o Senhor não pode mais ser gracioso conosco? O Senhor nos abandonou, devido a tanta desgraça e miséria na terra. Só que o versículo 13 responde essa indagação aí de Gideão, né? Que é quando o anjo diz que Gideão vai livrar o povo. É você, Gideão, que vai livrar o povo. É você que eu estou levantando para tirar esse povo desse cativeiro. Portanto, a resposta da pergunta de Gideão é: eu estou sendo gracioso, estou levantando você para livrar esse povo. E aí o diálogo continua, né? Versículo 15, né? No versículo 15 é interessante, que ele dá uma espécie de desculpa, né? A semelhança de Moisés, que ele diz que ele é o menor da terra, o mais pobre, ele não é guerreiro, não é general, não é combatente, vamos dizer assim. Como é que ele vai livrar Israel dos midianitas?
isso, ele pede o primeiro sinal aqui, né? O sinal dele está em versículos 17 a 21, e aí onde Deus vai mostrar toda, vamos dizer assim, toda a sua grandeza, né? Ele pede um sinal a Deus, né? O primeiro sinal é o seguinte: ele vai trazer uma oferta, e aí vai colocar diante de Deus, né? No caso aqui seria o anjo. Se Deus aceitasse essa oferta, então Deus de fato era com ele. Deus achou graça diante dele, portanto, realmente Deus está chamando ele agora para tirar esse povo do cativeiro, né? E ele faz a oferta, traz diante aí do anjo, né? E aí o que acontece? Versículo 21, cai fogo e consome toda a oferta. Portanto, a resposta para Gideão é: Deus está comigo. Primeiro sinal, né? Em cima disso, Deus dá uma ordem a Gideão. A ordem dele é o seguinte, versículo 25 a 26. A ordem dele para ele é o seguinte: acabe com o altar de Baal na terra. Versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: toma o segundo novilho do teu pai, de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste de Azera, que está ao lado do altar. Depois edifica para mim um altar, no cume dessa elevação, toma o segundo boi e oferece ali em sacrifício. O que ele deve fazer? Ele deve acabar com toda a adoração idólatra dentro de Israel. E era comum eles fazerem isso, postes de ídolos, né? Quando não construía templos em homenagem a esses ídolos, iam cultuar. Detalhe, o templo estava ali perto, no caso ali seria a tenda, né? Estava pertinho dali. Então você tem toda a adoração aqui, vamos dizer assim, um sincretismo religioso na terra. Gideão faz isso, reúne 10 homens, né? Oferece o boi como sacrifício, destrói o altar. O que acontece? O povo fica irado com ele, né? O povo fica indignado com ele, quer matá-lo, né? E aí, o seu pai entra, vamos dizer assim, em defesa com Gideão, e aí Gideão ganha um novo nome, né? Uma espécie até de zombaria, né? Versículo 32, né? Eles vão chamar Gideão de Jerubal, né? Ou seja, que Baal lute com ele porque ele derrotou seu altar, ele destruiu seu altar. Então, primeira coisa que Gideão deve fazer antes de ir à guerra, antes de ir livrar Israel dos midianitas, tire a idolatria da cidade, tire a idolatria do meio do povo, ou seja, acabe com o pecado do meio do povo. Eu não quero esse pecado aqui. A ordem de Deus é: acabe com essa adoração, porque só existe um Deus, e é o verdadeiro Deus. Tire daí. Eu não quero ídolos aí. E por que isso aqui é importante, né? Veja, se Gideão fosse à guerra com os midianitas e vencesse, voltaria vitorioso. A primeira coisa que iam dizer era o quê? Quem foi que venceu? Foi Baal. Foi Baal quem venceu. Está aí nosso ídolo. Por isso que Deus manda: destrua, acabe com essa adoração, porque eles não têm poder sobre nada. Porque quando Gideão for à guerra, a quem eles vão dar a vitória? Ao próprio Deus, porque Baal não serviu para nada, Baal foi destruído. E é exatamente isso que vai acontecer, capítulo 7. Gideão, então, versículo 1, ele vai para o acampamento aí dos midianitas, ele cerca o acampamento, e aí vem uma coisa legal, né? Versículo 2. Olha o que Deus diz. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais, para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi minha própria mão que me livrou.
Olha o que Deus faz aqui, né? Contra a própria idolatria do povo. Deus já sabe o que o povo vai fazer. Deus já sabe, Deus conhece o coração do povo. Se eles forem atacar com esses 25 mil homens, 35 mil homens, o que vai acontecer? Quando chegar lá, eles vão dizer, não, a gente venceu porque a gente tinha um grande número de soldados, e aí deu certo, nós somos vitoriosos com o nosso próprio braço. Só que o interessante é que Deus diz, eu vou entregar esse povo nas suas mãos. É o próprio Deus que vai vencer essa batalha, não é o povo. E aí Deus começa, vamos dizer assim, a dividir o exército, né? A repartir aí, fragmentar o exército. Né? Primeira coisa que ele faz, versículo 3. Quem for covarde e medroso, volte para casa. Quem tiver com medo aí, vamos dizer assim, receoso, volte para casa. Olha quantos voltaram. 22 mil. Medroso e covarde, né? 22 mil voltam, né? Olha o 4. Aliás, versículo 7, né? Vou pular aqui, porque senão o tempo não dá, né? 22 mil, portanto, voltam para casa, ficam 10 mil, né? No caso aqui seriam 32 mil, disso foi 35. Ficam 10 mil. Só que ainda tem muita gente ainda. É muita gente. E aí o que Deus faz, né? Versículo 7. Desses 10 aí, mandam uns se abaixar para beber água, né? E outros lamber a água como cachorro, né? Desses 10 mil sobra quanto? 300. Então você imagina 300 homens contra um exército, né? Para fazer semelhança aqui, né, como naquele filme, né, dos 300, né? 300 espartanos contra, eu acho que é 6 mil persas, né? E aí você tira, né? Então, ficou 300, né? De 32.300 homens para ir à guerra. Só que o ponto é, Deus entregaria os midianitas nas mãos do povo. Era Deus quem ia dar a vitória ao povo e não o povo ia conquistar a vitória com o seu próprio braço. E é exatamente o que acontece, versículo 22. Olha só, quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem as espadas uns contra os outros. Em outras palavras, se mataram aqui. Os midianitas se mataram. Deus trouxe um pavor tão grande no exército deles que eles mesmos se mataram. Quem venceu a batalha aqui foi o próprio Deus, não foi o povo. São 300 homens, não é nada contra um grande exército. E Deus vai simplesmente jogar aí um terror aí na terra aí deles, aí, né, no acampamento deles, e o povo se mata. Consequência, né? Enfim, a terra vai viver em paz, conforme diz aí, por exemplo, capítulo 8, versículo 28. Olha só. Assim os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça durante a vida de Gideão. A terra teve sossego durante o quê? 40 anos. Glória a Deus, né? Enfim, esse cativeiro terminou, né? Só que aí tem um problema, né? De novo, né? No meio dessa paz, e aqui a gente entra na terceira parte da mensagem, o povo busca o caos de novo. O povo busca o que é mal. Capítulo 8, versículos de 22 a 35. Primeira maldade aqui do povo, a primeira busca pelo mal, pelo caos. Versículo 22. Os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós, tu e teu filho, e o filho do teu filho, pois nos livrou das mãos dos midianitas. Para eles, quem livrou o povo foi Gideão, mas não foi o próprio Deus. Olha o que Gideão vai dizer: nem eu, nem meu filho
reinaremos sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Isso era uma maldade do povo. Quem é rei aqui é Deus. Essa nação é diferente das outras. Quem governa tudo é o próprio Deus. Então isso seria uma rebelião, uma idolatria do povo, voltando para si mesmo. Gideão sabia disso. E ele diz, nem eu, nem meu filho vamos reinar sobre vocês. Aqui a gente começa a entender o porquê, toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela asseveração contrária de Deus quando o povo escolhe um rei, no caso de Saul. Primeira, vamos dizer assim, busca pelo caos em meio a uma espécie de uma paz, né? Só que não para por aí. Olha os versículos de 24 aí até o 27. Gideão, então, ele vai pedir argolas, né, do povo, que é os despojos da guerra. Ele faz para si uma espécie de colete sacerdotal, aí está aí no versículo 27. Só que olha o que diz aí o versículo 27. E todo o povo de Israel se prostituía com ele. Perceba, Deus livrou o povo dos midianitas, Deus avisou o povo do porquê de tudo aquilo ali, por causa da idolatria, por causa do mal que havia na terra. O que o povo faz aqui? Volta para a idolatria de novo. Gideão pede ouro, né, para construir uma espécie de um colete sacerdotal, e o povo vai se prostituir com isso, adorar aos deuses pagãos. Motivo deles estarem no cativeiro midianita. Eles já tinham saído, mas eles voltam a procurar o que é errado de novo. Eles voltam a procurar o mal de novo. Eles voltam para a idolatria outra vez. Mais uma vez, o problema não é a terra, o problema não é a lei, o problema é o povo. A terra estava em paz e o povo busca o caos de novo. No entanto, não para por aí, né? Nada que é pior, né? Nada de ruim que não possa piorar, né? Olha aí, por exemplo, olha como a maldade do povo vai piorando, né? Versículo 34. Assim os israelitas não se lembraram. Pega do 33, né? Que é melhor, né? A gente está num contexto, né? Olha o que diz o 33. Depois da morte de Gideão, o que foi que os israelitas fizeram agora? Prostituíram-se de novo com os Baalins, né? Parece figura repetida, né? E aí vem versículo 34. Os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos dos inimigos ao redor. 35. Eles fazem essa maldade com Deus, mas não somente com Deus. Olha o 35. Também não foram benevolentes com a casa de Jerubal, no caso aqui Gideão, por todo o bem que ele havia feito em Israel. Então eles fazem essa maldade com Deus e também com o próprio Gideão. Como eu disse, o negócio ainda vai piorar ainda, né? Parece que quando a maldade no coração do homem, ela vai aflorando, ela vai piorando, principalmente quando parece que a palavra de Deus para eles não existe. Então ele vai piorando, né? E vai piorar, né? Capítulo 9. No capítulo 9, isso aqui, depois da morte de Gideão, ele tem aí por volta de 70 filhos, né? E um deles é Abimeleque, está aí versículo 1. Qual é o desejo de Abimeleque? Reinar sobre o povo. Então ele vai a Siquém, né? Faz uma espécie de aliança lá, né? O povo se volta para ele, né? O povo segue ele. Só que olha os seguidores aqui de Abimeleque, né? Versículo 4. São homens ociosos,
e vadios. Homens maus o seguem. Consequência. Ele vai para a terra do pai dele, em Ofra. Está aí versículo 5. O que ele faz em Ofra? Ele reúne os 70 irmãos e mata todos. Como eu disse, o negócio vai piorando. Ele mata todo mundo. Um deles, que é Jotão, vai escapar, que é o mais novo. Agora, olha o versículo 6. Abimeleque, portanto, ele é rei em Israel. Aqui você tem o primeiro rei. Você vê que começa desastroso, o reinado do cara, Ele começa matando toda a família, porque a família é contra ele. Por que é contra ele? Porque Gideão não quis reinar sobre o povo. E eles sabiam disso. Esse Abimeleque também sabia. Só que como a maldade está aflorando aqui, como eu disse a vocês, parece que ele só esperava o juiz morrer. Quando morresse, pronto, agora a gente está livre, somos libertos, vamos fazer o que a gente quer. Aliás, dá uma pausazinha aí, vai lá para o final do livro de Juízes, que a gente começa a entender melhor. O último capítulo aí de Juízes e último versículo, que diz assim: naqueles dias, versículo 25, capítulo 21, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o quê? O que lhe parecia correto. Pronto, aqui é um resumo do coração do povo. Qual era a intenção do povo? É fazer o que eles queriam. Eles fazem exatamente o que eles queriam. Então, Abimeleque está reinando aqui. Um dos piores reis aqui de Israel. Ele passa, versículo 22, 3 anos reinando em Israel. Só que aí, entra aqui a nossa última parte, que é, de novo, Deus entrando em ação. Então, você tem todo um caos de novo instaurado na terra por causa de Abimeleque. Aliás, não só por causa dele, depois da morte de Gideão, o povo começa a fazer o que é errado de novo. O apogeu, vamos dizer assim, dessa maldade é o próprio Abimeleque. Só que aí Deus agora vai entrar. Vamos dizer assim, vai entrar na jogada aí. Versículo 23. Deus envia um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. A semelhança, por exemplo, do rei Acabe, quando há uma espécie de uma assembleia no céu, que Micaias tem essa visão, e aí, nessa visão, Deus, numa espécie de assembleia, pergunta: quem é que vai matar Acabe? Quem é que vai enganar ele? E aí sobe um espírito mau e diz: eu vou. A pergunta é: como é que você vai fazer isso? Eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. Aqui é a mesma coisa. Sobe um espírito mau, ou há um espírito mau da parte de Deus, assim como, por exemplo, aconteceu com Saul, e tantos outros personagens da Bíblia. Esse espírito vai fazer com que os moradores de Siquém, que seguiram Abimeleque, se voltem contra ele agora. O que acontece? Há uma guerra entre eles, há uma guerra de Abimeleque aí, contra os siquemitas, contra Gal. Resultado. Versículo 53. Uma mulher, ela atira aí uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e ele quebra o cano. Então você vê que são mortes terríveis, Em outras palavras, ele morre. Vai para o beleléu, Agora, olha o porquê disso, olha o porquê aí da morte dele, Versículo 56. Assim Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. Então, percebam, olha como isso parece que se repete.
O livro de Juízes é exatamente, vamos dizer assim, né, para usar um termo aí mais popular, exatamente nessa pegada aqui, né? Morre um juiz, o povo volta a fazer o que é mal. Deus levanta o juiz, o povo volta a fazer o que é certo. Morre o juiz, o povo volta a fazer o que é mal. O último juiz de juízes é o próprio Sansão. E a gente conhece bem o que vai acontecer com Sansão. O último juiz de Israel, de fato, é Samuel, né? Que é depois dele vem o rei Saul. O fato é, o povo mais uma vez se volta para o que é errado. E mesmo assim, mesmo diante desse caos, Deus ainda está agindo no meio do seu povo. Deus age julgando Abimeleque aqui, Deus age julgando o povo, Deus mostra a verdade ao povo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa busca desenfreada pelo que é errado, que há no coração do homem, Deus ainda é soberano sobre a terra. Deus governa tudo e a todos. E aqui eu quero encerrar fazendo aqui algumas aplicações, né? Pelo menos duas. A primeira delas é: a gente precisa ter cuidado com o pecado. Veja o que aconteceu, né? O povo começa a fazer o que é errado, o juiz morre. Se não cuida do pecado, não trata, não tira ele, não elimina ele, a tendência é o quê? Piorar. Você viu o que Abimeleque fez? Ele matou os 70 irmãos, como se não fosse nada, simplesmente porque ele queria reinar. Ele queria ser o rei sobre a terra. Ele queria praticamente assumir o papel de Deus. A gente precisa eliminar o pecado na raiz. Caso contrário, ele vai piorar. A tendência é piorar. A tendência é o pecado gradualmente avançando, a maldade avançando, até o ponto de a gente cometer coisas absurdas como essa aqui. Em segundo lugar, óbvio, né? Não poderia deixar de falar, Deus é soberano sobre tudo. Deus está vendo toda a maldade humana, Deus está vendo o que está acontecendo na nossa nação, Deus estava vendo o que estava acontecendo aqui, e mesmo em meio a esse caos, fruto do pecado, Deus ainda está no comando de tudo. Só não é pior, porque Deus ainda tem as suas rédeas. Só não é pior, porque Deus, a semelhança aqui de Gideão, Deus ainda levanta seus servos, seus profetas, para julgar a terra, para mostrar à terra seus erros, para mostrar à terra que só existe um único e verdadeiro Senhor a quem deve ser cultuado. Então, que Deus seja louvado em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos mostra a Sua verdade, o Senhor nos mostra a Tua palavra, o Senhor nos mostra que existe só um verdadeiro Deus nessa terra. Embora às vezes pareça que o mundo vive a sua própria vontade, o mundo vive a sua própria ordem, o seu próprio governo, como se Deus não existisse, porque é isso o que o mundo quer que pensemos. No entanto, nós sabemos que existe um único e verdadeiro Deus. Sabemos que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos, que até mesmo os maus que existem na terra, o Senhor está ali governando tudo. Nada passa sobre os teus olhos, nada passa sobre tuas mãos. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê graça. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe para que possamos cultuar a Ti, para que possamos Te adorar, para que possamos viver para Ti. E em momento algum, venhamos a nos esquecer da Tua graça, nos esquecer do Teu amor, que possamos de fato nos voltar para Ti, em louvor e em adoração. Nos despede em paz para as nossas casas, que possamos viver para Ti todos os dias de nossas vidas.
Essa é a nossa oração a Ti. Que o Senhor possa receber, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.